Fala aí, galerinha, boa tarde, estamos aqui com mais um vídeo em nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like, vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreve no nosso canal, tá certo? Acione o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Meus caros, eu queria falar aqui um pouquinho a respeito das fortes chuvas que estão acontecendo aqui em Pernambuco, tá certo? Eu sei que esse vídeo aí vai correr todo o Brasil, mas eu queria falar especificamente do que está acontecendo aqui em Pernambuco. Pessoal, veja só, estamos passando por uma situação de calamidade pública aqui em Pernambuco, onde essas fortes chuvas aí estão ocasionando morte, deslizamento, muitas pessoas que estão perdendo suas casas também. Eu sei que o principal é a vida, tá certo? E já tivemos mais de 35 pessoas mortas por conta dessas fortes chuvas, ok? E eu queria pedir a você, né, quem puder ajudar, quem puder colaborar com as pessoas que estão passando por esse momento difícil aqui em Pernambuco, dessa força aí. Eu sei que muitas pessoas estão se levantando para arrecadar alimentos, agasalhos, doações até mesmo financeiras para todas as pessoas que estão passando por um momento difícil aqui em Pernambuco, tá certo? Inclusive aqui nesse vídeo eu vou passar algumas imagens de uma área alagada aqui, que fica localizada aqui em Pernambuco, que é na PE15, é uma rodovia onde tem um fluxo muito grande de veículos, mas vocês vão ver o tamanho, tá certo, do alagamento. E eu queria trazer alguns pontos aqui a respeito dessa questão dos alagamentos, né, e da questão também dos deslizamentos de terra e as pessoas que perderam suas habitações, etc. Primeiro exemplo é o seguinte, veja só. Vamos falar um pouquinho a respeito dos alagamentos. Infelizmente, aqui em Pernambuco, nós temos uma corrida desenfreada de várias empresas, né, seja elas de construção civil, etc., que produzem muitos prédios, apartamentos para comercializar. Nada contra, tudo bom, é o comércio, a economia, etc. Mas temos que entender uma coisa, veja só, é o seguinte, o que está acontecendo o que é um aterramento de várias áreas. Um exemplo, onde eu moro aqui em Paulista, certo? Uma certa área foi toda aterrada para que se fosse produzido alguns apartamentos. Mas veja bem, esse local que foi aterrado é um local de mangue, certo? Onde tinha um rio no local, e todo o rio foi aterrado, todo não, mas boa parte, mais da metade do rio foi aterrado para que se construísse apartamentos. Resumindo a situação, os apartamentos não foram construídos, certo? E tá lá parada lá a obra, mas aquela área, que ela era uma área onde a água corria, a água deixou de correr, e o que acontece, pessoal? A água vai sempre buscar, né, o seu local, ela sempre vai buscar um local para correr, para ela fluir normalmente. Se ela não encontra, efetivamente ela vai invadir as casas, ela vai chegar ao nível de prejudicar várias residências, tá certo? Vai chegar a uma certa altura também. Então, por conta disso, certo? Como eu falei aqui, vários aterramentos. Outra coisa também, existe uma obra ali no Fragoso, né? Onde fizeram aquela questão do canal do Fragoso, onde fecharam mais o canal, fizeram aquela mureta. Mas temos que entender o seguinte, muitas pessoas da vizinhança falam o seguinte, que aquele canal era mais largo, ele foi mais estreitado. Pessoal, o que acontece? Mesmo que eu arquei, levante mais o canal, mas se você estreitou, automaticamente, uma chuva, etc., aquela água vai subir e vai transbordar, porque ela não tem mais largura para poder correr, certo? Então, isso aí são exemplos, eu estou dando alguns exemplos de fatores que ocasionam realmente toda essa questão dos alagamentos. Outro ponto também que não podemos esquecer é a falta de infraestrutura, que boa parte disso é responsabilidade das prefeituras, tá certo? Dos municípios que não tem. O que se tem é o seguinte, aquela velha questão, quando chega perto de campanha, os caras ficam lá investindo em propaganda, ou até mesmo antes, porque muitos desses caras estão vivendo de propaganda, certo? Muitos prefeitos
né? E, inclusive prefeitos muito conhecidos, que o que fazem? Destinam milhões apenas para propaganda, no qual esses milhões deveriam ser destinados para o quê? Para a infraestrutura, certo? Para a limpeza de canal, para a melhoria de habitação, para que o povo não passasse pelo que eles estão passando nesse momento, nessas fortes chuvas, tá ok? Outra coisa, o que nós vemos, os canais, né? Ou assim, a população, ela tem que se educar mais para não jogar lixo nos canais, mas temos que entender o seguinte, que o poder público, com o dinheiro que é arrecadado, ele deve sim fazer a limpeza dos canais, toda a desobstrução dos canais, para que a água flua e não aconteça o que nós estamos vendo, alagamento para tudo quanto é lugar, certo? Então, pelo poder público, ele tem realmente que realizar essas obras para que isso não aconteça, certo? Então, nós temos que cobrar, você tem que cobrar o seu político, aquela pessoa que você votou, certo? Cobre, vá nas redes sociais do cara, faça seus comentários, cobre, não deixe passar desapercebido o que está acontecendo aqui em Pernambuco, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é a falta de investimento em moradias populares. Nós temos uma falta muito grande de investimento em moradias populares. Praticamente eu não vejo um investimento efetivo em moradias populares para aquelas pessoas que muitas das vezes não têm condições de financiar uma casa, de comprar um terreno no local onde ela não se arrisque, tá certo? E o que acontece com essas pessoas? Tem que ir para a área de risco, certo? Tem que ir para a área de risco. Aí faz casa em barreira, faz casa embaixo, em cima de barreira, certo? E o que acontece no final? Acaba desabando. Então, o poder público no nosso país, eu não falo apenas em Pernambuco, mas no nosso país, ele é muito omisso, certo? Mas vamos falar em loco, que são prefeitos e vereadores. Essas pessoas, o que esses caras estão gastando de marketing, o que esses caras gastam com cargos comissionados, não está no gibi, tá certo? E deixam de investir em pautas que realmente venham a beneficiar a população, tá certo? Inclusive, eu estava até vendo uma reportagem aqui, uma pessoa me mostrava aí uma licitação, não vou citar nomes aqui do político, mas é um político bem conhecido aqui de Pernambuco, onde ele destinou mais de 5 milhões só para propaganda de marketing, só para vender a imagem dele, vender o peixe dele, certo? E deixou de lado todas essas pessoas que estavam passando por esse momento, que precisam muitas das vezes de uma casinha popular, que precisam muitas das vezes de uma limpeza em um canal para que não transborde, certo? Então, tudo isso que esses políticos fazem reflete na população. E você, povo brasileiro, muitas das vezes é ludibriado por um tapinha nas costas, tá certo? É ludibriado por uma campanha de marketing, onde o cara mostra, fiz isso, fiz aquilo, prefeitura tal trabalhando. Mentira! Tudo mentira, vocês estão vendo o reflexo agora. Estão vendo o reflexo agora, certo? Nessas fortes chuvas. Quantas pessoas já não perderam a vida por causa de políticos que são irresponsáveis, que não cumprem o seu papel constitucional, certo? Então eu peço a você, cara, quando você for votar, senhora, senhores, quando vocês forem votar, prestem bem atenção em quem vocês vão votar, cara. Não caiam em certas armadilhas. Reflitam, vejam se tal fulano, se tal fulana fez algo para beneficiar a comunidade, se ele aprovou alguma lei, se ele destinou alguma emenda parlamentar para ajudar aí a sua área, seu município, a cidade que você mora, certo? Tudo isso você tem que parar para pensar. O povo brasileiro está se politizando, mas, no entanto, todavia, porém, ele tem que analisar toda a vida do político para poder dar um voto, tá certo? Porque não podemos
parar para pensar em votar numa pessoa que só aparece quando está perto de campanha, porque muitos políticos estão escondidos agora nessas chuvas, só vão aparecer quando tiver próximo a campanha eleitoral, certo? Geralmente a campanha é em outubro, geralmente agosto, julho, os caras estão lá na rua apertando sua mão, tá certo? Dizendo que tá contigo, tudo mentira, tudo falácia. Então eu peço a você que preste atenção em quem você vai votar, ok? Então acompanhe até o final, vamos passar aqui um vídeo, é curtinho, são alguns segundos, mas vocês vão ver o tamanho dos alagamentos que estamos tendo aqui em Pernambuco, tá certo? Então acompanhe até o final. Esse local alagado, pessoal, fica aqui numa rodovia aqui, é PE15, uma rodovia muito conhecida aqui em Pernambuco, tá certo? Ela fica entre Paulista e Olinda, toda alagada, certo? Veja aí, essa altura da água está praticamente com mais de 1,5 m. Vejam só,